Bom, só esperando o Carlos solicitar para participar. Carlão, cadê você, cara? E aí, Adib, fly now, cara. Vai ser top hoje, hein? Ó, pessoal, só pra quem não conhece, deixa eu fazer uma introdução enquanto a gente vai ajeitando aqui pra entrar ao vivo. O Carlos Wizard é uma pessoa que eu admiro muito, Tem um sucesso muito grande no Brasil, um sucesso muito grande. É uma pessoa que, poxa, atingiu um posto hoje relevante, já está no mercado dos billions, tá? Tem muito para nos ensinar porque tem muitos negócios bem sucedidos. Olha o Carlos aí. Carlão, clica ali embaixo onde tem duas carinhas e solicita para participar. Só você solicitar para participar e eu já te aceito aqui. Aí assim que você solicitar eu já te aceito e a gente entrar ao vivo. E o Carlos, ele tem muitos negócios bem sucedidos, então tem alguns negócios que talvez você não imaginasse que tivesse hoje sob a gestão do Carlos. Por exemplo, KFC, Pizza Hut, Mundo Verde, né? Então olha só, temos muitos negócios. E eu quero descobrir hoje qual que é o segredo desses muitos negócios, não é mesmo? Qual é o grande segredo? Carlão, eu te solicitei para entrar ao vivo. Quero saber qual é o grande segredo desses negócios bem-sucedidos. Como que fazemos para montar negócios bem-sucedidos desse porte, escala? Só você aceitar, Carlão, já te convidei. É só você aceitar e fly now, como diria o nosso amigo Adib aí. Assim que você aceitar, fly now. E aí, Carlão, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Bom dia. Muito bom dia, cara. Obrigado por compartilhar essa sua manhã com os primos. Então, você me falou que você queria que usasse o meu earphone. Você precisa de um fone de ouvido ou não? Não, tá ótimo. Se tiver bom para você, o áudio tá incrível aqui também. Então, tá bom. Tá bom para você? Tá ouvindo bem? Tá tudo legal? Perfeito. Muito bom, então. Carlão, primeiro de tudo, obrigado, cara, você tá participando com a gente. Isso daqui é incrível, é um momento épico para os primos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Thiago. Galera, bom dia a todos vocês. Estou muito contente de estar com o Thiago, estar com todos aqui para esse nosso bate-papo logo de manhãzinha. Você sabe que eu estou em Roraima. Então, você acordou às 5 horas, mas eu acordei às 4. Nossa, cara. Não, e estamos juntos nessa, porque veja só, tem muitos primos que acordaram às 5, né? Você está em Roraima, eu estou em Orlando aqui. Então, você estava falando de uma hora antes também, então acordamos juntos. Estamos no mesmo fuso horário. Estamos no mesmo fuso. E, cara, eu já queria começar falando uma coisa. Eu estava lendo, acho que era num livro seu, que eu li isso daí, talvez do 0 ao milhão, e eu lembro que tem uma frase que eu li, ou você citou em alguma entrevista que eu achei muito incrível, que foi o seguinte, era sobre uma definição do dinheiro. É uma definição do dinheiro porque eu sempre tentei, de certa forma, responder a pergunta de se o dinheiro ele traz felicidade, né? Porque muitas pessoas acham que quando você tiver dinheiro, sua vida vai mudar e pronto, né? E agora sua vida se resolveu. E aí eu li uma definição sua sobre dinheiro que diz o seguinte: dinheiro não traz felicidade, dinheiro traz facilidade. E quando eu li isso daí, eu compartilho agora durante toda a vida para vários, milhares e milhares de primos essa frase que eu peguei de você. Então, primeiro eu queria te agradecer por essa frase que define tão bem o que eu acredito também. E depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você acha dessa frase, né? Porque você passou essa frase, queria que você contasse um pouquinho a sua história vamos primeiro de trás para frente, né? Depois a gente volta para o começo da sua história. Queria que você contasse um pouquinho sobre quando você descobriu isso, sobre, poxa, agora eu tenho dinheiro, e agora, cara? O dinheiro, ele não traz felicidade? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso?
Excelente, um ótimo tema para nós começarmos essa manhã. E eu acho que existe o seguinte: a pessoa, em todo projeto que ela faz, ela visa o lucro, ela visa o retorno financeiro. E deve ser assim, porque o retorno financeiro é o próprio lucro que vai dar autossustentabilidade para o projeto. No entanto, quando ela começa geralmente do ponto zero. E ela visualiza, o dia que eu tiver tanto de dinheiro, quanto que eu posso ter em termos de poupança, reserva, aplicações, casa, apartamentos, carro. E daí, finalmente, ela se torna milionária, multimilionária, ela tem todo o recurso que ela deseja. Mas, daí, e somente aí, é que ela vai descobrir que todas aquelas posses materiais, toda a liberdade, toda a condição, não tem valor nenhum se ela não tem com quem compartilhar, com quem dividir. É por isso que eu afirmo e reafirmo agora a todos que o dinheiro te traz facilidades, te traz conveniências, te traz conforto, mas somente as pessoas podem te trazer o real sentido de felicidade. Caramba, cara, isso é muito forte, né? Porque eu lembro que eu vi uma palestra sua uma vez, e no final da palestra você mostrou um slide assim, e você tem uma família grande, né, Carlos? Tem uma família muito grande hoje, né? Inclusive, hoje os seus negócios são tocados até junto com a sua família, né? Você tem esse pilar muito forte de família na sua vida, né? Eu acho que tem três pilares que me sustentam muito. Primeiro é a fé, e você É. conhece a minha trajetória desde os 12 anos. Meus pais conheceram os missionários da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Então, isso trouxe uma bagagem de fé muito grande. Segundo é a família, ou seja, acreditar no relacionamento marido-mulher, filhos. Eu sou casado há 40 anos, tenho 6 filhos, 18 netos, acredita isso, Thiago? 18 netos. 18 netos, cara. Caramba, cara. O sonho do meu pai. Meu pai quer ter uns 18 netos também. E o terceiro pilar de sustentação é o empreendedorismo. Então, acho que essa combinação entre um alicerce de fé, um alicerce da família, o alicerce do empreendedorismo é o que me completa. Legal, legal. E, Carlos, antes da gente contar a sua trajetória, que é uma trajetória muito linda e começou ali, cara, ali quando você era novinho, vamos contar um pouco para os primos sobre o que você faz hoje, para os primos poderem entender a relevância e a honra que é a gente te ter aqui com a gente, né? Hoje você tem vários negócios, né? Poxa, até abrindo aqui o seu site hoje, aqui nas empresas que estão sob o seu guarda-chuva, você tem aqui a Aloha, você tem o Mundo Verde, que pô, muita gente conhece, você tem Taco Bell, Pizza Hut, KFC, WhatsApp, R9 com Ronaldo, Neymar Sports, a Topper, Rainha, enfim, tem muitas empresas aqui no guarda-chuva. Me conta um pouquinho de quem você é hoje, o que você faz hoje, como funcionam os seus negócios hoje, para depois a gente contar para os primos como tudo começou. Maravilha. Então, felizmente, hoje, conforme você citou, estou à frente de diversas, são mais de 20 empresas, uma que é muito relevante, que se chama Social Bank, que é um banco digital, onde você pode fazer transferências, receber recursos, você pode fazer transações em qualquer parte do mundo, na palma da sua mão. É um projeto magnífico. Eu tenho a satisfação de ter sido o precursor desse sistema no Brasil. Ele em si já é um projeto bilionário. Hoje, quando os bancos nos procuram, investidores, só se fala em termos de bilhões em cima desse projeto. Até essa semana saiu uma matéria na Exame dizendo que todo mundo quer ter um banco digital. E, inclusive, Carlos Wiese já tem o seu banco digital. Então, qual que é a sensação de você estar à frente de todos esses projetos? Respondendo especificamente sua pergunta, Thiago. Eu acho que você precisa ter um projeto bem-sucedido. E depois que você tem um projeto bem-sucedido, você adquire a experiência, o know-how. Existe uma ciência de como tocar um negócio. Ou seja, de como ter um produto, de como promover esse produto, de como gerar a distribuição desse produto, como fazer essa operação ser lucrativa, ganhar escala, transformá-la num negócio, digamos assim, líder no seu setor. Então, acho que essa expertise nós adquirimos, não foi através de 1 ano, 2 ou 3, mas foram 30 anos de empreendedorismo. Eu comecei a empreender com 30 anos, você sabe, comecei do zero. Hoje já estou com mais de 60 anos. Então, essa bagagem de experiência acumulada
é que nos dá essa condição. Agora, mais especificamente ainda, respondendo à pergunta original, como que é conduzir todo esse conglomerado de empresas? Somente é possível, Thiago, e estimados ouvintes que estão conosco sintonizados nesse momento, através de equipes de profissionais qualificados que assumem um objetivo, uma meta, um compromisso com o sucesso de cada operação. Ou seja, quem toca o Mundo Verde não toca Pizza Hut, quem toca Pizza Hut não toca a Ronaldo Academy, o WhatsApp, e cada uma das empresas tem sua própria equipe que gera a direção, que dá o caminho, que acompanha os resultados e, finalmente, traz o êxito de cada operação. Então, minha, digamos, função, meu papel é muito mais hoje institucional, é muito mais de dar o norte, é muito mais no sentido de ver o equilíbrio do todo do que estar diretamente ligado a cada uma das operações. Cara, é muito bonito o que você está falando e é bonito ver isso que foi criado, né? E só que você citou uma coisa, eu ia entrar na sua história, mas você citou uma coisa que eu não posso deixar de aprofundar um pouquinho, que você falou sobre existir uma ciência de tocar um negócio, existe uma ciência para você estruturar projetos, produtos, vender produtos, serviços. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa ciência, Carlos, porque pensa assim, ó, os primos eles são muito diferenciados, eles têm uma coisa em comum. Isso daqui foi uma coisa que eu consegui pegar de todos eles. Todos eles são pessoas que eles querem vencer. Eles não são aquela pessoa que tá acomodada, sabe? São pessoas que estão incomodadas com o ambiente que elas estão, ou pessoas que querem crescer, pessoas que querem acelerar o seu processo de crescimento. E você falou sobre existir uma ciência dos primos, Carlos. O que é essa ciência? Ou o que você poderia dizer de uma forma um pouco mais breve sobre isso? Ótima pergunta, agradeço você ter levantado esse aspecto, porque muita gente é apaixonado por fazer o que faz, mas ele é apaixonado pelo setor equivocado. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, eu descobri que se um contador for abrir uma empresa, ele vai fazer a contabilidade perfeita daquela empresa. Pode ser que a empresa nunca dê lucro, mas a contabilidade vai estar perfeitamente registrada, até o prejuízo vai estar registrado. Se ele vem da área de tecnologia, ele vai se voltar totalmente para a área de tecnologia. Todo o movimento vai estar da forma mais moderna, digamos assim, vai ter toda a facilidade tecnológica dentro do sistema dele. Se por acaso ele veio da área de RH, a empresa dele vai parecer um convento de freira, cara. É uma paz, uma tranquilidade, todo mundo em harmonia, se sentindo bem. Agora, se o cara... pode ser que ele nunca venda nada, sabe? Mas todo mundo vai adorar trabalhar na empresa dele. Agora, se o cara não veio da área da tecnologia, nem da contabilidade, nem de RH, mas o sujeito é um vendedor, o cara vai estourar de vender. E daí, com o tempo, ele vai dar conta de arranjar uma boa contabilidade, uma boa tecnologia e um bom RH. Então, eu sinto pessoalmente que essa metodologia, esse método de gestão, esse método de fazer sucesso, ele começa pela venda. Você conhece meu sócio, Flávio Augusto, antes dele ser empresário que ele era um vendedor. Ou seja, toda a história da WhatsApp surge quando ele, lá no Rio de Janeiro, era vendedor. De um curso que ele começou vendendo, ele se tornou o melhor vendedor, se tornou um coordenador, se tornou um gerente, se tornou um diretor, se tornou patrão, se tornou empresário e hoje é a grande figura que todos conhecemos, Flávio Augusto, que é o maior vendedor de cursos de inglês do Brasil. Então, o que acontece quando Carlos Luiza se associa a Flávio Augusto? Faz um negócio gigante, não somente através da WhatsApp, que foi a empresa-mãe, depois nós adquirimos também a empresa Number One, lá de Minas Gerais, e hoje está espalhada praticamente em todas as capitais do Brasil, inclusive aqui em Roraima. Caraca. Pô, você falou do Flávio. O Flávio quase não vende, né, Carlos? É uma pessoa que quase não é um vendedor, né? E o mais bacana, sabe o que é? É que o vendedor faz isso muito espontaneamente. As pessoas às vezes me perguntam, mas Carlos, você está sempre vendendo, o Flávio está sempre vendendo, os grandes
empresários estão sempre vendendo. É porque a gente ama fazer aquilo que faz, a gente faz com satisfação e a gente não visa o nosso bem. Nós estamos visualizando, imaginando, concebendo o bem que nós estamos fazendo para a pessoa. Ou seja, quando eu trago alguém para a Aloha, eu não estou pensando que eu vou aumentar minha fortuna. Vai gerar lucro, vai gerar caixa para o grupo? Claro que vai. Mas eu estou visualizando o bem que eu estou fazendo para aquele novo empreendedor que com R$1.000, R$2.000 entrou para o sistema. Quando alguém entra para o WhatsApp, por exemplo, não estou visualizando que eu vou pôr mais dinheiro no caixa, estou visualizando que eu estou transformando uma pessoa num profissional bilíngue. E isso no mercado de trabalho tem um grande valor. Quando alguém entra no mundo verde, eu não estou visualizando que eu vou pôr mais dinheiro no bolso. Eu estou vendendo saúde, eu estou oferecendo saudabilidade para o meu cliente. E tudo isso daí é uma roda da riqueza, é uma geração de recursos e sempre com o objetivo maior de trazer o benefício para o seu cliente. É por isso que eu digo que ganhar dinheiro não pode ser o seu objetivo. O cara que só pensa em ganhar dinheiro, logo vai quebrar a cara. Ele tem que ter um propósito, uma missão, um princípio muito mais elevado do que somente o lucro financeiro. Cara, que legal, cara. Isso é muito, muito incrível. E você estava falando sobre aquele negócio de aptidões, né? Você tem o cara que vende, você tem a pessoa que é contadora, a pessoa que tem uma formação tecnológica e tal. E eu lembro de um momento da sua história que você me contou em uma palestra, em que você disse o seguinte, que você, quando começou o seu negócio, você era um professor, você era um bom professor, você, na sua concepção, era ótimo o que você fazia, mas você começou a ter um problema quando você precisou escalar o seu negócio, ou seja, quando outras pessoas precisaram começar a fazer o que você fazia. E esse é o momento que o empreendedor tem que se adaptar, porque se você não tiver processos, se você não tiver treinamentos, você não consegue replicar o que você faz da melhor forma possível e você não consegue crescer o seu negócio, né? E antes de a gente entrar nesse ponto específico, Carlos, eu queria que você me contasse um pouquinho de quando você começou, cara. Como foi a sua história? Você começou muito novo, né? Você começou sozinho, dando aula a você. Quantos anos você tinha? Como foi o processo de lá até aqui, Carlos? O que te formou? A semana passada, ou melhor, eu fiz uma palestra aqui em Boa Vista. Quem estava presente era o meu amigo da Operação Acolhida, que vou conhecer depois. O Thiago vai passar o vídeo para todos conhecerem a operação. Um vídeo de 3 minutos, não precisa se preocupar com o tempo. Mas esse coronel me falou uma frase que me marcou, Thiago. Me disse o seguinte: Carlos, depois de assistir a tua palestra, você tem uma habilidade, um dom que eu acho que nem você sabe que tem. Eu disse, mas coronel, que habilidade é essa? Você consegue transformar conceitos complexos de forma tão simples que até uma criança consegue entender. É verdade. Então, foi uma grande satisfação ouvir esse elogio vindo de uma pessoa instruída como ele. Então, eu vou descrever aqui o início da minha operação e talvez você vai dizer exatamente isso, mas, Carlos, isso daí está parecendo muito simples, está muito básico. Mas, na verdade, o sucesso é simples e é básico, mas ele é fundamentado em alguns pilares que são essenciais para a obtenção do êxito. Então, resumindo, da forma mais breve possível. Eu sou formado nos Estados Unidos, volto ao Brasil aos 30 anos, venho contratado por uma multinacional, imaginando, pensando que vou fazer uma carreira como executivo. Vou ficar 3 anos numa empresa, mais 3 anos numa outra, 3 anos numa outra, e de repente eu estou no topo do sucesso. Para minha surpresa, 6 meses depois que estou no Brasil, meu chefe me chama e começa a me elogiar. Carlos, você é muito dedicado, você é muito empenhado, você é o primeiro a chegar, o último a sair. Eu pensei que ia ganhar um aumento, que ia ser promovido. De repente ele diz o seguinte: a empresa está passando por um momento difícil, estamos fazendo uma reformulação, alguns colaboradores vão ser dispensados e você está na lista. Segunda-feira pode passar no RH para receber os seus direitos trabalhistas. Gente, eu não podia imaginar que eu tinha passado 4, 5 anos nos Estados Unidos, estava me profissionalizando, voltei para o Brasil com todas as garantias e, de repente, eu estava dispensado. E daí eu pensei, e agora? Como que eu fazia para alimentar a mulher, filhinhos? Mulher está grávida, está vindo a Thaís pela frente aí. E
um colega do trabalho me disse o seguinte: Carlos, será que você pode dar algumas aulinhas de inglês para a gente à noite? Eu pensei, tá aí, aulinha de inglês. Então eu começo dando aulinhas de inglês na minha casa. Fazer uma pausa agora, tudo bem, Thiago? Então olha só que bacana. O sujeito está buscando na vida uma oportunidade, mas de repente a oportunidade passa na frente dele e ele nem vê essa oportunidade. Por que não vê? Porque ela aparece disfarçada. E como que essa oportunidade aparece disfarçada? Geralmente ela aparece disfarçada em forma de trabalho. Então o sujeito queria oportunidade, ele diz que só encontra trabalho, mas é no trabalho que ele vai encontrar finalmente a sua oportunidade. E foi assim que eu comecei, com 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos. Jamais conseguiria eu imaginar naquele momento que esse seria o grande projeto da minha vida, que esse seria um império empresarial e que aquilo ali me daria toda a liberdade financeira. Nova pausa. Então, você, estimado internauta que está agora sintonizado conosco, você que já deu início ao seu projeto, você que está sonhando com o seu futuro bem-sucedido, acredite em você em primeiro lugar. Se você não acreditar em si mesmo, ninguém vai acreditar em você. Segundo, acredite no mercado. O mercado é grande, é gigantesco, é maravilhoso. Tem de sobra para você, para mim, para o Thiago e para todo mundo que estiver disposto a pagar o preço do sucesso. E terceiro, acredite que você vai fazer sucesso, mas não vai ser do dia para a noite. Eu comecei dando as minhas aulinhas quando eu tinha 30 anos e 10 anos depois, eu já estava com 40 anos, eu fiz uma grande festa em Orlando. Estavam lá meus diretores, gerentes, franqueados, professores, e de repente minha mulher faz a seguinte pergunta, 10 anos de trabalho: Carlos, não sei por que você está tão entusiasmado, tão animado, está tão radiante. Você sabe dizer quanto é que nós temos na nossa conta bancária? Eu disse, amorzinho, de verdade, eu não sei. Ela disse, mas eu sei. Então me diga, meu amor. Então saiba que depois de 10 anos de trabalho, tudo que você conseguiu acumular foram R$3.000. Gente, eu não podia acreditar que eu trabalhei por 10 anos para ter R$3.000. Eu pensava, será que quem tem R$3.000 é uma pessoa rica, bem-sucedida, vitoriosa, de sucesso? Claro que não. Então, a partir daquele momento, eu tive que desenvolver uma nova relação minha com o dinheiro, sabendo que era eu que tinha que controlar o dinheiro e não o dinheiro me controlar. Então, eu falo o seguinte, se você hoje tem 30 anos e está no ponto zero, acaba de ser despedido e não sabe o que vai fazer no futuro, você ainda tem chance. Se você agora tem 40 anos de idade e você só tem R$3.000 na sua conta, você ainda tem chance. Então, é isso, Thiago. Caramba, meu, que incrível, assim, e é legal que você fala uma naturalidade, uma simplicidade que cativa, meu cara, isso daí realmente sintoniza com quem está te assistindo, acho muito legal. E eu queria levantar dois pontos aqui. Primeiro, o que você falou sobre, 3 pontos. Primeiro, sobre o sucesso da noite para o dia, né? Eu acho que eu comecei a perceber algumas leis do sucesso, de muitas coisas que você fala, por exemplo, que elas vêm da natureza muitas vezes. A gente não pode querer ir contra as leis da natureza. Por exemplo, sucesso da noite para o dia, ele não acontece. Quer dizer, funciona como a natureza, as coisas demoram para crescer, as coisas precisam ser trabalhadas. Poxa, colher, você nunca vai colher alguma coisa se você não plantar, você plantou durante muitos anos, né? E aí teve uma coisa que você falou aí no meio, que foi sobre o preço do sucesso. As pessoas precisam estar dispostas a pagar o preço do sucesso, não o preço para você poder colher de fato um grande resultado, como você colheu. Eu queria te perguntar o seguinte, qual é o preço do sucesso? Qual é o preço que as pessoas precisam pagar para ter sucesso? Né? E deixa eu só compartilhar um pouco do que aconteceu comigo para o meu sucesso, meu relativo sucesso, que são proporções diferentes, claro, do que você está falando, mas eu precisei sacrificar, por exemplo, o perfeccionismo, precisei sacrificar a necessidade de ser querido por todas as pessoas, precisei sacrificar a mediocridade para não fazer parte da média de fazer tudo igual às outras pessoas. Então eu queria saber de você, qual é o preço do sucesso, Carlos? Eu acredito que o primeiro passo é a disciplina pessoal. Ou seja, o indivíduo, o empreendedor,
aquele que está à frente do projeto, ele tem que entender que ele tem as suas capacidades, ele tem as suas limitações, mas ele tem um elemento que é fundamental, que é escolha. E aqui eu vou ser bem específico. Você, em algum momento, teve que se disciplinar a todos os dias, 4h30 da manhã, estar em pé, para poder criar toda essa plataforma diferenciada que você estabeleceu. Ou seja, todo mundo acorda às 4h30? Claro que não, cara. Mas você estabeleceu essa disciplina e você trouxe seguidores consigo. Então, cada pessoa ele vai ter que descobrir qual que é a disciplina que ele vai ter, que vai diferenciá-lo da grande multidão e vai trazer, vai atrair gente para que possa seguir aquele perfil dele. Então, é claro que no início do projeto, todo empreendedor ele vai gastar muito mais tempo e vai gastar muito mais horas do que ele gasta depois que ele está bem sucedido. Houve um momento na minha vida empresarial que o meu expediente começava às 6 da manhã e terminava somente à meia-noite. Eu chegava em casa à meia-noite, minha mulher estava dormindo, os filhos estavam dormindo, eu saía de manhã às 6 horas, a mulher continuava dormindo, os filhos continuavam dormindo. Ou seja, foi um preço caríssimo que eu tive que pagar no início, sacrificando a própria família, o próprio ambiente do lar, a fim do negócio ganhar, sair da inércia. Fala a frase seguinte, eu gosto muito que se aplica ao que nós estamos falando. A espaçonave, olha só, hein? A espaçonave gasta mais energia para vencer a força da gravidade e ir até o espaço do que toda a energia que ela gasta depois para ficar uma semana, 2 ou 3 e depois voltar à Terra. Então, muitas vezes, nesse início de projeto, é a maior força que nós temos que colocar no projeto para sair da inércia. Agora, depois que você vence essa inércia, daí você já consegue respirar mais tranquilamente. Eu vejo que é como se fosse a bicicleta, né? Assim, é muito mais difícil pôr a bicicleta em movimento do que se manter equilibrado em linha reta depois que você já pegou velocidade, né? Então, acho que toda vez que você vai começar algo novo, a energia que você coloca nisso, ela é muito forte, é muito grande. E depois é muito mais fácil no momento que você já está no caminho, já está na direção correta, já passou por essa barreira inicial, né? Isso realmente... Eu gosto muito do exemplo da bicicleta que você falou, porque todo indivíduo que aprendeu a andar de bicicleta em algum momento da vida, ele teve que correr o risco, ele teve que fazer algo novo, ele teve que subir numa plataforma diferente que ele estava habituado. E ele certamente caiu, ele certamente se machucou, ele certamente se questionou se ele ia querer ou não continuar andando de bicicleta. Então, a pessoa também tem que estar preparada para, no início do seu projeto, levar alguns tombos, levar alguns revés, levar algum, sei lá, vai levar algum calote, alguém vai tirar vantagem dele, vai se aproveitar, ele vai ficar desestimulado, vai doer o coração, continuo, não continuo, vou, não vou, será que esse é o caminho? Até que ele vence. Agora, sabe o que é bacana, Thiago? Não importa quem seja a pessoa que andou de bicicleta, pode ficar 1 ano, 2 ou 3 sem andar com a bicicleta. Quando ele pegar a bicicleta de novo, ele sabe andar com a tal da bicicleta. Isso é muito incrível, né? E você falou aqui sobre, poxa, tem um momento, principalmente no começo, que muitas coisas negativas acabam acontecendo, é inevitável, faz parte do processo. Então, às vezes, você cai da bicicleta, às vezes você toma um calote, não é? Muitas coisas acabam acontecendo nesse momento. E não só nesse momento, eu acho que depois que você atinge o sucesso, muitas coisas negativas também acontecem. As coisas negativas nunca param de acontecer, de certa forma. Acho que o que começa a mudar é a forma que a gente encara esses percalços. Então, cara, você começa a crescer, o que eu comecei a ver é o seguinte, quanto mais você cresce, mais sucesso você tem, mas também mais pessoas te criticando tem também. Então, você sempre tem alguma coisa que está ali tentando te puxar para baixo para no momento em que você fraquejar, no momento em que você vacilar, se caso você se entregue, você possa voltar vários degraus. Então, a pergunta que eu tenho para te passar é a seguinte, como enfrentar, como lidar com o excesso de coisas negativas, o excesso de críticas, o excesso, às vezes, de gente querendo te enganar, o excesso, sei lá, de coisas que acontecem, de mundo querendo, às vezes, o seu pior. Como lidar com esses momentos negativos que são inevitáveis e acontecem na vida de qualquer profissional? No mês passado, eu fiz uma convenção nacional da Aloha.
E lá eu lancei um livro, fazendo meu comercial agora, tudo bem? Eu lancei o meu livro, foi o último livro que eu lancei, Há um Diamante em Você. E eu comparei a trajetória do empreendedor como a formação de um diamante. O diamante, no seu início, Thiago, ele é tão somente uma pedra preta sem valor nenhum. Mas, através do processo de pressão, ele é transformado. E depois de transformado, ele se torna uma pedra que ainda assim precisa ser lapidada. E daí, finalmente, ele atinge o brilho, a beleza que a gente encontra nas vitrines, que um mínimo, um pequeníssimo diamante tem um valor grandioso. Mas ele passou por uma pressão muito forte para sair daquele estado original até se transformar num diamante de grande valor. Então, não é diferente com o empreendedor. A pressão que ele enfrenta na cabeça, no íntimo, no espírito, no seu interior, é gigante. E a pessoa que não é capaz de superar, ou de carregar, ou vencer aquela pressão, ele não pode ser um empresário. Porque o empresário, literalmente, cara, é a pressão de manhã, tarde, de noite, de madrugada, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele está sempre enfrentando desafios, independentemente do grau de sucesso dele. E ele tem que ter uma capacidade pessoal de criar uma blindagem, um filtro, de forma tal que todo aquele negativismo, todas as críticas, todas as pessoas, sejam elas invejosas, maldosas, pessoas que querem o seu mal, não vão lhe deixar afetar. Eu sei que não é o melhor exemplo, mas eu acho que ilustra a situação. Você conhece algum presidente do país, independentemente de qual seja, que quando ele abre o jornal pela manhã, ele só vê notícias elogiando suas medidas, elogiando suas ações, dando os parabéns pela sua gestão como presidente, independentemente do país. Eu nunca vi um único site, um único jornal fazer isso. Bom, se um presidente de um país, que é quem é, seja qual for o país que for, seja Japão, seja na Europa, aqui no Brasil, Estados Unidos, ele não vê isso, como que eu vou esperar que as pessoas, na sua unanimidade, conforme você citou, vão estar te venerando, elogiando, te respeitando, te elogiando? Isso não existe, cara. Sempre vão ter aqueles que vão te amar e aqueles que vão te odiar. E aqueles que vão te amar vão ser os teus grandes seguidores, vão te levar os teus projetos avante. E aqueles que vão odiar você, cara, você nem sabe por que eles odeiam. Eu recebi ainda essa semana uma mensagem de uma amiga, ela é terapeuta, ela cuida de crianças com autismo. Ela disse, Carlos, eu estou tendo muito sucesso na minha profissão, mas eu não sei por quê. Quanto mais sucesso eu tenho, mais inimigos eu consigo. Eu disse, minha filha, seja bem-vindo ao Clube dos Bem-Sucedidos. Muito boa, essa frase foi muito boa, Carlos. E, Carlos, deixa eu falar, vamos para um lado um pouquinho mais técnico aqui, só porque tem alguns primos, eles querendo saber muito sobre gestão, né? Você tem sobre sua gestão vários negócios bem-sucedidos e tudo mais. E, aliás, queria novamente agradecer. O que você está falando está sendo muito incrível, está me tocando pessoalmente, tá? É muito legal mesmo. Tenho certeza que vocês estão gostando pra caramba também. Mas, falando de gestão, Carlos, existe alguma estrutura, alguma metodologia, alguma coisa sua que você aplica em todas as suas empresas, que é seu, é o seu modelo, o seu jeito de gestão? Como você faz para estruturar e tocar esses negócios, às vezes à distância? Porque você não está todos os dias em todos os seus negócios. Como que você pensa a estrutura? Talvez até de uma forma um pouco mais técnica, se você puder passar. Muito bem, então vamos lá. Cada uma das empresas tem um CEO, ou seja, ele é a pessoa que está à frente da operação e é dele que eu vou cobrar resultados, é dele que eu vou estabelecer as metas, é dele que eu vou fazer o acompanhamento. E o papel do CEO é quase como se ele fosse o dono daquela empresa, porque ele tem uma participação nos lucros daquela operação. Então, ele tem o empoderamento de ter a liberdade de ação para tomar as medidas necessárias para fazer o negócio rodar, e ele está literalmente, usando uma expressão forte aqui, colocando o pescoço na guilhotina,
Porque ele sabe que ou ele vai vencer, ele vai se perpetuar, ou passado 1 ano, 2, ele vai estar na rua. Então, essa trança de relação é muito clara. E daí, a partir do momento que eu tenho um CEO para cada uma das operações, nós estabelecemos as metas e objetivos que a empresa tem que cumprir. E trabalhamos muito com o conceito da meritocracia, ou seja, vence, progride, avança aquele que traz maior resultado para a empresa, de modo tal que a pessoa sabe que ele pode chegar hoje numa função muito básica, mas ele tem condições, dentro do próprio modelo de negócios, de avançar para posições maiores. Isso é uma coisa assim, maravilhosa, você vê que a estrutura da empresa oferece essa condição para o indivíduo. Agora, eu costumo dizer o seguinte, Thiago, todo mundo, não gosto de falar a palavra todo mundo, vamos dizer a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, a maior parte das pessoas não gosta de ser avaliado. Se eu perguntar, Thiago, fazer uma avaliação de você, você quer avaliação? Você já vai ficar assim um pouco ressentindo, nossa, o cara vai me avaliar. Então, é na natureza do ser humano. Mas todo mundo gosta de receber feedback. Olha que engraçado, cara. É a mesma coisa, só a palavra que mudou. Então, é verdade. Nós temos como prática de 3 em 3 meses reunir toda a equipe, cada uma das empresas, e fazer uma sessão de feedback. Ou seja, nós vamos elogiar, reconhecer, parabenizar as boas práticas e nós vamos dar feedback, vamos dar um retorno para aqueles aspectos, aqueles pontos que precisam de melhoria. Então, essa relação de transparência, esse acordo que nós estamos com foco no resultado e, ao mesmo tempo, vai ter essa prestação de contas, é fundamental para o êxito de qualquer operação. Legal, bacana. Não, muito bom. E você estava falando, eu vi que você fez um post, acho que foi ontem, inclusive de manhã, sobre o que você considera, né, práticas de empresas bem-sucedidas e que te levam ao sucesso. E uma das coisas que você falou foi sobre capilaridade e a outra foi sobre modelo de distribuição, né? E eu acredito que ninguém consegue um sucesso do tamanho do seu, por exemplo, sem ter escala no seu negócio, sem ter escala, muita escala no seu negócio. E pensando no primo que está começando, na prima que está começando aqui, o que você pode passar de insight para essas pessoas pensarem em escalar mais o negócio deles ou delas? Maravilha. Adorei a pergunta e talvez essa seja a peculiaridade ou a característica principal que explica o sucesso empresarial que obtive. Por quê? Vou voltar na origem, depois chego no tempo atual. A origem, Carlos, professor. Eu queria dar aulas e fazer disso o meu sustento. Então, baseado nos meus próprios princípios de estabelecimento de metas, eu coloquei uma meta para mim mesmo. Eu quero, como professor, ganhar 10 mil reais. O dia que eu ganhar 10 mil reais como professor, vou ser o professor mais feliz do Brasil. E para alcançar essa meta, o que eu fazia? Eu dava aulas de manhã, à tarde e à noite. Manhã, tarde e à noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado também. Domingo não, que domingo é dia de ir na igreja. E seguindo essa metodologia, passado um tempo, eu estava ganhando 10 mil reais como professor. Só que daí eu tive um momento de crise. O que acontece se Carlos resolve tirar um mês de férias? O que acontece se Carlos fica doente por um mês? Qual vai ser o seu resultado no final daquele mês? 0, não vai ganhar nada. Então pensei, não posso imaginar que o meu sucesso vai estar baseado nesse modelo. Foi aí que deu um insight. Então você precisa multiplicar, você precisa ter a capacidade de modelar o que você faz de forma tal que outras pessoas possam fazer o mesmo e elas tenham a sua margem de lucro e parte daquele lucro venha para você. Então, faço uma pausa e volto agora para a situação de você, pequeno empreendedor que está começando o seu negócio e está visualizando um futuro empresarial. Tente imaginar, independentemente de qual seja a sua atuação, seu mercado, seu produto ou serviço, como é que uma outra pessoa pode fazer exatamente o que você faz e ter o retorno financeiro que você tem e parte daquele retorno venha para você. Então, já posso até
ler o pensamento de alguns que estão sintonizados conosco hoje de manhã. Mas, Carlos, se eu passar o meu segredo para o outro, ele vai me roubar a ideia. E daí não vai me passar nada. Gente, esse é o primeiro passo do fracassado, sabia? Verdade. A pessoa que é fracassada não acredita no outro, não confia no outro, pensa que vão roubar, que vão passar a perna, que vão tirar vantagem, que vão, de alguma forma, te passar para trás. Então, vou contar uma coisa aqui que é muito clara na minha mente. Claro, tem gente maldosa, tem gente que te passa para trás, que te rouba, que faz só sacanagem. Tem? Claro que tem. Mas tem muito mais gente boa, gente honesta, gente sincera, de princípios, de valores, pessoas do bem. E são essas pessoas que você vai buscar no mercado. E essas daí vão ser fiel ao teu modelo, vão te remunerar, vão seguir as tuas regras, vão seguir o teu modelo e vão acreditar no futuro que você está visualizando. Pausa e fundamental agora. Para que isso aconteça, amigo, em primeiro lugar, você tem que estar bem-sucedido. Depois que eu ganhei 10 mil reais como professor, eu sabia que qualquer professor do Brasil podia ganhar 10 mil reais, desde que seguisse a mesma fórmula. Agora, não podia também eu ganhar 1.000 e prometer para o meu parceiro que ele ia ganhar 10 mil. Isso não existe. Não existe a pessoa criar uma fantasia sem ter vivenciado aquela fórmula. Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Aquilo que eu não tenho, eu não posso oferecer. Caramba, é legal isso daí. É incrível o que você fala. É simples e tão profundo e pega em tantas dores aqui dos primos das primas e algumas até em dores minhas. Eu queria te perguntar o seguinte, Carlos, até por causa do horário, né? Que daqui a pouco, coitado, né? Eu vou te segurar o dia inteiro aqui. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Não, na verdade, duas coisas, tá? Três coisinhas rápidas para a gente finalizar. A primeira que eu queria perguntar é o seguinte. Como que é a sua filosofia, como que você lida com dinheiro? Pensando em termos de, poxa, o que eu faço com o meu dinheiro, etc. E eu queria que você transportasse isso para os primos e primas que estão começando agora, como eles deveriam pensar em termos de dinheiro, não em onde colocar investimentos, mas mais em termos de filosofia, sabe? O que você faz com o seu dinheiro, como você pensa, gasto, investimento, etc. Como você pensa nisso hoje e como isso aqui poderia ser transportado para os primos e primas que estão em um estágio talvez um pouco mais inicial em relação ao seu? Eu vou falar pessoalmente e vou falar empresarialmente, tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos lá. Conforme eu citei, quando eu estava no ponto zero, 30 anos atrás, eu queria ganhar 10 mil reais dando aulas de inglês. E eu cheguei um momento que ganhei 10 mil. Depois, com os meus parceiros de negócio, com os meus professores e outros que estavam se unindo ao modelo de franquias, nós passamos a ter mais capilaridade, ganhar escala, e a minha renda foi aumentando. 10 para 20, 20 para 30, 40, 50, 100, 200, 300 mil, e todo esse recurso estava à minha disposição. E conforme eu citei, trabalhei 10 anos e faturei muito, gente. Ganhei muita grana. Acontece que tudo que eu ganhava, eu gastava. Seja pessoalmente, seja para a empresa, seja para fazer o negócio crescer, de modo tal que eu ficava com zero. Então, a minha relação com o dinheiro só aconteceu uma grande mudança depois de 10 anos de projeto. Quando a minha mulher me questionou que eu só tinha 3 mil na conta, e a partir daquele momento eu li um artigo que dizia como fazer a gestão do seu dinheiro. E que o artigo ensinava que aquele que vence financeiramente, ele tem que determinar, pré-estabelecer, pré-fixar uma margem de lucro que ele quer ter da sua operação. Não importa se fosse 10, 15, 20, 30%. Então, a partir daquele momento, foi que eu estabeleci para mim uma margem que cada vez que eu recebia uma fatura, um novo dinheiro entrava para minha conta, imediatamente na sua origem, eu fazia a separação. Chamei o meu contador, diretor financeiro, senhor Gilberto Baroni, ele disse, Baroni, a partir de hoje, toda a grana que entrar aqui, 15%, você vai colocar nessa conta e você vai esquecer que ela existe. Mas o que você vai fazer com essa grana? Esquece, Baroni. Não se preocupe com o que eu vou fazer. Só vai ficar naquela conta. Então, hoje eu digo para você, gente, graças àquela determinação que eu tive, consciência que me deu, e também a disciplina de manter essa prática ao longo dos anos, eu saí de uma conta de 3 mil reais para uma conta milionária. O mais importante, você pode fazer o mesmo.
se seguir essa mesma disciplina. Esqueça o que você vai fazer com o dinheiro. Só pegue uma parcela dele e não espere até o final do mês, do trimestre, no final do ano. Recebeu a grana no dia, no ato, já separa. E aquela conta só vai crescer, crescer, crescer. Então, esse é pessoalmente falando. Empresarialmente falando, o que você faz? É a situação que eu tenho hoje. Eu tenho recursos, e daí eu tenho que escolher o que eu vou fazer com o meu recurso. Então, 30% desse recurso está aplicado em moeda forte, no estrangeiro, com garantia de receita, porém com um retorno mínimo. Mas eu sei que aquele dinheiro nunca vai desaparecer, vai se perpetuar e moeda garantida. 1/3 dele está voltado para investimento do state, ou seja, bens imóveis. Imóveis de primeira linha, não vou comprar uma casinha na esquina para alugar, esse não é o conceito, tem que ser imóveis top, geralmente chamado AAA, então, já tem um contrato de vários anos, com garantia de retorno. E se você tem um espírito empreendedor, como é o TNA de Carlos Wieser, uma parte desse recurso vai ser destinado para a abertura de empresas, desenvolvimento de empresas e expansão dos negócios. Caraca, nossa, William, que porrada, meu, muito legal. E aí, pra gente ir no final, pô, você tem vários livros lançados que eu vi aqui. Você tem um livro que me chamou muita atenção, e porque eu tenho um livro aqui que chama Do Mil ao Milhão, não é? Que eu lancei ele em novembro, pô, é best-seller e tal. Desde que eu lancei, ele tá na lista da Veja. E você tem um livro que chama Do Zero ao Milhão. Do zero ao milhão. Você é mais inteligente, cara. Você já começou do 1000. Eu comecei do zero. É nada, muito legal. E aí eu tava pensando em duas coisas aqui. Primeiro, eu queria que você passasse para a gente o principal aprendizado desse livro que você compartilha lá. Ou seja, como sair do zero e chegar até o milhão. E segundo, eu estou pensando aqui, o que você acha de, não sei se você toparia, em você assinar alguns livros desses para eu sortear para os primos depois no meu Instagram. Você toparia a gente fazer isso daí? Super aprovado, super aprovado. Legal, então primos, é isso aí. Você me diga se você precisa de um livro, 2 ou 3 livros, eu encaminho com a minha dedicatória e os nossos queridos primos aí vão receber na sua casa. Muito bom, então ó, vamos fazer com 3 livros então, Carlos. Depois, quando chegar os livros na minha casa, eu pego e aí eu vou postar uma foto no meu feed do Instagram para a gente sortear para os primos e presentear 3 primos sortudos aí, tá? E Carlos, e qual que é então esse aprendizado? Como que a pessoa sai do zero e vai até o milhão? Ou caso você já tenha falado, só para contextualizar, né? Muito bem. Então, eu vou contar uma experiência que eu vivenciei há, sei lá, 20 anos, quando eu lancei o livro Desperte o Milionário que há em você. E naquela semana, eu fui entrevistado pelos principais meios de comunicação desse país. Um repórter da TV Bandeirantes colocou o microfone na minha frente e disse: Carlos, você acredita que todos podem ser um milionário? Cara, essa pergunta me gelou naquela hora. Eu pensei, se eu disser que sim, o cara logo vai me perguntar qual que é a receita. Se eu disser que não, ninguém vai comprar o livro. E aí, agora estamos entre primos aí. Qual que é a realidade, cara? Então, nós estamos aqui num ambiente reservado, né, cara? Não tem quase ninguém aqui, cara. Não tem ninguém aí, ninguém vai publicar a resposta. Então, eu vou contar para vocês aqui no ambiente reservado. Cara, eu enrolei. E eu não me contentei com a minha própria resposta, mas eu saí daquela entrevista com a pergunta na cabeça. E daí, a partir daquela semana, quase toda semana, eu ouço a mesma pergunta. E hoje, felizmente, eu tenho a resposta para te dar. Sim, todos podem se tornar um milionário, baseado em 3 condições. Primeiro, você precisa ter o desejo de alcançar esse objetivo. Ninguém vai ser milionário simplesmente porque caiu um paraquedas com R$1 milhão na sua casa. Não é assim que acontece. Mas o desejo apenas não basta. Ele tem que ter a capacidade de transformar aquele desejo num projeto comercial capaz de atingir o mercado em larga escala. Repito, hein? Um projeto comercial capaz de atingir o mercado em larga escala. E, em terceiro lugar, ele tem que praticar esse conceito que eu citei há pouco, de parte daquilo que você ganha não te pertence. Parte daquilo que você ganha pertence à formação do seu patrimônio futuro. Mas se você nunca parar para formar o seu patrimônio futuro, você nunca vai ter. Então, qualquer pessoa que tiver o desejo,
tiver o projeto comercial e ele tiver o compromisso, a disciplina de poupar, guardar, reservar parte daquilo que ele ganha, ele vai atingir o seu primeiro milhão, segundo milhão, terceiro, quantos ele quiser. Caraca, muito legal. É engraçado que o que você falou aqui tem muita relação com o que eu leio de Napoleon Hill, assim, tem muitas leis de Napoleon Hill que se aplicam a isso. Pode você ter desejo, que ele chama de entusiasmo, né? Muito legal, é muito legal, concordo com os três e palavras muito sábias aí vindo da sua boca. Carlos, para gente finalizar, já coitado de você e dos primos, eu queria que você passasse uma última mensagem para os primos, qualquer coisa que você quiser passar para eles, para a gente finalizar essa live. Queridos primos, queridas primas que estão sintonizados, é uma grande satisfação estar com você nessa manhã. Você certamente tem um futuro brilhante. Eu, em primeiro lugar, quero dizer que eu acredito no seu potencial, na sua capacidade de realização, e você certamente está diferenciado da grande multidão. O simples fato de você estar sintonizado toda semana, estar buscando esse conhecimento, buscando essa qualificação, esse investimento pessoal, já demonstra que você é uma pessoa diferenciada da grande multidão. E hoje eu tenho a satisfação de estar envolvido, participando de uma missão humanitária aqui em Roraima, que fazemos o acolhimento das famílias que atravessam a fronteira e auxiliamos essas pessoas irem para outras partes do Brasil, onde existe emprego, condição melhor de vida, educação para os filhos, tratamento médico. Eu preparei um pequeno vídeo de 30 minutos e eu gostaria que você pudesse, o Thiago vai colocar o vídeo para todos aí, e no final eu faço um convite. Se você é um líder comunitário, um líder empresarial, um líder religioso, uma pessoa que tem um ciclo de influência na sua região, eu gostaria de convidá-lo a adotar, a receber, a acolher uma família venezuelana. É um pai, uma mãe com 2 ou 3 filhinhos. E não é adotar o resto da vida, é por 1 mês, 2, até ela conseguir caminhar com as próprias pernas. Vai ter lá uma central de WhatsApp, uma central de atendimento, que é o 19 999 55 90 50, vai estar no vídeo. Eu peço depois, se você tem condição e desejo de participar desse acolhimento, faça o contato com a gente, que nós vamos contatá-lo e ver como que fica toda a operação. Então, mais uma vez, acredite em você, acredite no seu projeto, acredite no seu potencial infinito, acredite em Deus e acredite na realização dos seus sonhos. Carlos, seguinte, seja muito bem-vindo à família dos primos, tá? Você tá ferrado agora, que onde você for, os primos vão chegar, vão te abraçar, vão tirar foto com você. Você faz parte, Thiago, obrigado dessa galera, tá bom? Se sinta muito acolhido. Pelo convite. Tá bom. E, obrigado Carlos, então, pelo convite, obrigado pelo acolhimento. Tenho a respeito. Muito obrigado, Carlos. Eu vou me despedir de você aqui. Vou passar uns recados finais para os primos, que eles estão esperando algumas coisinhas aqui. E aí, logo quando terminar, eu já te mando uma mensagem aqui, tá bom, Carlos? E passa o vídeo, por favor. Vou passar o vídeo nos stories. Daqui a pouquinho eu vou pôr o link nos stories para os primos verem lá. Tá bom? Valeu. Valeu, Um abraço, Carlos. tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Primos, cara, assim, que incrível, né? Assim, muito incrível. Eu sempre, quando eu termino uma live dessa, eu fico pensando em, poxa, quanto vale a hora de uma pessoa como o Carlos, que agrega tanto valor à vida das pessoas, que ajudou tanto a gente na live de hoje. Foi incrível, vocês viram, não preciso nem falar, vocês viram, foi incrível. Então, só gratidão mesmo ao Carlos, e eu queria passar para vocês alguns recados diferentes. Daqui a pouco eu vou passar o Enigma aqui, umas dicas finais do Enigma, que ninguém acertou ainda, tá? Como de praxe, o que a gente faz? Termina a live, eu posto uma foto no feed, não é? Lembra? Não sei se bateu uma nostalgia em vocês, mas em mim bateu, então eu vou postar uma foto no feed hoje com a frase do dia. Todo mundo que participou da live vai lá e dá o soquinho e marca uma pessoa que deveria ter assistido essa live com o Carlos, que não vai ficar gravada, que acordou, viu, que não acordou, não viu, não é? Só que, além disso, eu queria também que todos vocês, quando vocês comentarem na foto que eu vou postar no feed, eu queria que vocês fossem até o perfil do Carlos, eu vou postar também os stories, e vocês comentassem qualquer coisa lá, comenta na última foto dele, #gratidão, sabe, alguma coisa assim como agradecimento a 1 hora do dia dele, que ele destinou pra gente, lembrando que ele tá em Roraima, então ele acordou 1 hora mais cedo
do que assim. A live começou 4:06 para ele, igual começou para mim. Agora, para mim, é 5:04 aqui, né? Não é 6:04. Então, eu queria passar essas duas coisas para vocês. Queria agradecer também demais a presença de vocês em mais um dia pela manhã, nessa live improvisada ao vivo que a gente fez. A gente tinha quase 30 mil primos aqui, isso é muito incrível. Vocês são incríveis, tá bom? Agora, precisamos finalizar isso aqui com uma chave de ouro. Vamos ver se alguém acerta o enigma, que até agora ninguém acertou, não é? Então deixa eu dar uma dica final para vocês. Essa nostalgia, hein? Primos, muito obrigado pela presença incrível de vocês hoje. Vou postar a frase no feed. Eu quero que vocês vão lá nessa frase, curta a foto, dê um soquinho, marque uma pessoa e logo depois vão no perfil do Carlos agradecê-lo pela 1 hora incrível de conteúdo que ele passou. Tamo junto e aguardem porque temos talvez mais uma live em breve de manhã, hein? E ela nunca fica gravada. Tchau!